Vamos então começar a estruturar o nosso banco de dados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, se você não tiver baixado o TypeORM ainda, você dá um yarn add TypeORM, eu já instalei, ele vai dar instalar de novo. Você dá um yarn add também no Postgres, e aí a gente vai instalar o Postgres, PG de Postgres, porque a gente vai usar o Postgres, tá bom? E agora com eles instalados, a gente vai criar um arquivinho de configurações, chamado ormconfig.json. O que é esse ormconfig.json? O ormconfig.json ele vai falar para a nossa aplicação aonde que está o nosso banco de dados. E aonde que está o nosso banco de dados? Nosso banco de dados está no Docker. Está no Docker? Ainda não. Vamos então criar o nosso banco de dados no Docker para depois configurar, dizendo para a nossa aplicação, consuma o banco do Docker. Tá? Como que a gente cria o banco de dados no Docker? Você pode vir no seu terminal e digitar docker ts-a. O que isso vai fazer? Isso vai listar uma coisa que é a principal coisa do Docker. No seu não vai aparecer essa linha aqui porque você não tem ela. Você provavelmente não tem ela. Pode ser que você tenha, mas só se você usou já o Docker. O que o Docker é? O Docker são um monte de containers e cada container tem a sua função. E essa função, ela é o que torna o Docker especial. Então, por exemplo, se eu quiser usar um banco de dados, eu vou usar um container do Docker que tem a função do Postgres, de um banco de dados. Se eu quiser usar, sei lá, SQL, eu crio um container do Docker que tem SQL. E aí vai, qualquer tipo de coisa, não só banco de dados, mas outras vertentes também tem. Então, como que eu crio um container no Docker que tenha um banco Postgres? Porque a gente está usando Postgres. Vamos lá, o comando ele é bem longo, então me acompanha. Primeiro docker run para rodar, --name para a gente escolher o nome. Qual que vai ser o nome do nosso container? O nome do nosso container vai ser Postgres. Beleza? -e. Aí, o que -e significa? -environment, a gente vai passar uma variável ambiente e a nossa variável ambiente vai ser Postgres Password, que é a senha do nosso banco, do nosso Postgres. Como é um ambiente de desenvolvimento, vou colocar uma senha simples, Docker, beleza? -p, o que esse -p vai fazer? Esse -p, ele é para a gente falar a porta que o nosso Docker vai rodar, do lado da nossa máquina e do lado da máquina do Docker. Então, a porta padrão do Postgres é 5432, do nosso lado. A porta padrão do lado deles pode ser qualquer coisa, mas eu vou colocar 5432, tá? -d, para rodar em modo detached, que é... Tá vendo aqui o nosso servidor? O nosso servidor não está em modo detached, porque eu não consigo usar o terminal enquanto ele está rodando. Esse -d fala pra gente, eu quero rodar em background. Background significa detached. E aí, por fim, eu vou falar o nome da imagem, que é o Postgres, certo? Lembrando que, se você for mudar, quando a gente for colocar em produção, não é legal colocar a porta padrão do Postgres, 5432. Porque quando o cara vai tentar invadir o seu banco, ele vai tentar 5432 com certeza, que é a porta padrão. É legal você mexer desse lado esquerdo aqui. Do lado direito você não pode mexer do lado direito, só do lado esquerdo. Quando você der Enter, ele vai retornar um ID. Por que o meu não vai dar certo? Porque eu já tenho uma porta no 5432 e eu não quero outra imagem do Postgres. Então eu vou dar um Enter, vou receber o erro na cara, mas você não vai receber... Ué, deu certo? Tudo bem. Tenho dois Postgres. Tenho dois Postgres por quê? Por que ele não deu erro? Porque apesar de eu já ter outro container na 5432, ele não está rodando. Então ele deixou eu criar. Então é até melhor. Eu peguei, eu recebi esse ID e agora eu tenho que subir esse container no ar. Provavelmente ele já vai estar rodando. Aqui, ele já está rodando.
o meu Postgres já está rodando. O que eu não... Então você não precisa rodar. Mas quando você reiniciar a sua máquina, ele vai parar de rodar. Você tem que iniciar ele de novo quando você reiniciar a sua máquina. O que você vai fazer então? Reiniciou a máquina. Você vai vir aqui, docker ps-a, ele vai listar todos os containers, vai dar um Ctrl+C nesse ID aqui, vai dar um docker start e o nome do container. Ele já está rodando, então para mim não vai ter retorno 1, ele vai falar, failed to start container. Eu vou dar um docker stop para mostrar então como é que funciona. Eu dou um docker ps. Docker ps lista os containers que eu tenho agora ativados. Eu tenho um container ativado. Docker... Eu não lembro se é docker stop. Depois eu vejo qual comando que é. Mas não deve ser docker stop não. Enfim, continuando. Eu tô com o Postgres, eu tô com o meu container no ar rodando. O que eu faço? O que a gente vai fazer agora é criar uma database. Para criar uma database, a gente vai usar um software chamado dbeaver, tá? Então você vai pesquisar aí dbeaver, vai baixar ele, tudo certinho. Você vem aqui e vamos entrar no dbeaver, tá? Ele é mais pesadinho, mas ele é muito forte para ver as nossas conexões com o banco de dados. O dbeaver está aberto e a gente vai, não quero atualizar, e a gente vai pegar e vai criar uma conexão nova, tá? Você vai vir aqui, vai clicar nesse plugzinho aqui, a gente vai criar uma conexão com o Postgres, certo? É no localhost, é Postgres mesmo, username Postgres, password docker, porta 5432 e vamos dar um finish. Quando eu der esse finish, ele vai aparecer a conexão para você aí. Opa. Ele vai aparecer essa conexão para você. A gente tem uma conexão com o nosso banco. O dbeaver fez a conexão não com o nosso banco, ele fez a conexão com o Docker, tá? E lá no Docker agora a gente vai colocar a nossa base de dados. Como que eu crio uma base de dados? Clica com o botão direito, Create Database. A gente vai criar uma base de dados pelo dbeaver, beleza? Vamos escolher um nome, PewPewer, certo? O dono é Postgres, tudo isso aqui está certinho. E quando a gente criar OK, a gente tem aqui o banco de dados PewPewer. Aonde que ficam os meus dados de fato? Eu não estou entendendo o que a gente está fazendo tudo isso. Vamos recapitular tudo rapidinho? Viemos aqui, criamos um container no Docker, que é uma máquina que está rodando lá. Uma máquina especializada em Postgres. Baixamos o dbeaver, que é uma ferramenta para visualizar esse banco de dados. Criamos uma conexão com o nosso container do Docker. Criamos uma base de dados chamada PewPewer. E agora a gente está apto, pelo código, a inserir coisas lá. A criar a nossa tabela de usuário, colocar usuários nessa tabela e por aí vai. Aonde que eu consigo enxergar essas coisas? Você pode expandir o PewPewer. Expande esquemas. Vai ter uma pastinha aqui, public. E vai ter tables. Aqui dentro de tables, que vão ficar as minhas tabelas, usuário, por exemplo, do banco de dados. É aqui dentro de tables que a gente vai poder visualizar usuários, quais usuários, quantos usuários. Não em produção, em desenvolvimento, para a gente poder debugar e fazer o que a gente quiser. Agora, o próximo passo é a gente vir aqui nesse ORM config e configurar para ele conectar nesse PewPewer aqui.